Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e neste vídeo eu quero trazer uma formação sobre as quatro marcas da Igreja. A Igreja é una, santa, católica e apostólica, e é sobre isso que eu quero trazer esta formação teológica para que a nossa fé seja cada vez mais rica. Desde já, eu vou pedir que você se inscreva no canal caso você goste e ative as notificações, tá? E se você gostar mesmo, se você achar que as formações aqui no canal valem a pena, você vai distribuir, você vai compartilhar para os seus colegas, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos das quatro marcas da igreja, nós podemos encontrar essas quatro marcas na Sagrada Escritura. É como se fosse a identidade, é um carimbo de Deus, de modo que qualquer igreja que se diga cristã, que não tenha uma dessas marcas, ela não poderá, de fato, né, arrogar para si a veracidade, a igreja verdadeira de Deus. Então vamos ao que interessa. O nosso credo, o niceno-constantinopolitano, nós dizemos o seguinte: creio na igreja. Qual igreja? Una, santa, católica e apostólica. Então essas são as quatro características dessa igreja. Então vamos começar pelo primeiro sinal da igreja, a questão da unidade. A igreja é una. Em que sentido? Vamos lá. O primeiro sentido é a unidade na fé. A igreja, ela tem um só Senhor, um só Espírito, tá? O Espírito Santo é a alma da igreja, e, consequentemente, esta igreja, por mais que ela esteja espalhada em todo o mundo, inclusive, como vai dizer Santo Irineu de Leão na Patrística, no Contra as Heresias, ela tem uma mesma fé, como se fosse uma só boca. Por mais que os cristãos escute a doutrina, escute a pregação apostólica em diversos lugares, como vai dizer Santo Irineu, é como se eles estivessem ouvindo a igreja falar pela mesma boca. Eu queria fazer aqui uma citação de Efésios 4, onde São Paulo diz o seguinte, abre aspas, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a igreja, ela precisa ser una. Ela não pode se dividir. A igreja tem que ensinar as mesmas coisas em todos os lugares do tempo. A igreja acredita nas mesmas doutrinas, nos mesmos dogmas. Algumas pessoas têm uma mania meio que desesperada de tentar desmerecer, provar que a Igreja Católica não é una, aí eles passam algumas vergonhas. Ah, mas é porque existem várias igrejas católicas, existe a renovação carismática, existe a canção nova, existe o Shalom, existe é, outros ritos, a Igreja Maronita, a Igreja Católica Melquita. Veja, todas essas igrejas, na verdade, por exemplo, renovação, Shalom, canção nova, nem igrejas são, são apenas ritos, mas a igreja é a mesma, todos estão debaixo da mesma autoridade dos bispos locais e também do Papa. Por exemplo, se numa arquidiocese tiver um movimento da renovação carismática, Shalom, Canção Nova, Igreja Melquita, vamos imaginar que numa arquidiocese tem de tudo, ok? Todos eles estão debaixo da jurisdição do bispo arquidiocesano daquela arquidiocese, tá certo? Então veja, ela é una também nisso, ela obedece os mesmos pastores. Tudo bem? O católico de um movimento, o católico de uma paróquia, ele não rejeita os pastores legítimos. Claro, alguns fazem isso, mas infelizmente neste caso são católicos que estão abraçando o cisma. Tudo bem? Em João 17, nós também podemos ler que, para que todos sejam um, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então veja, a igreja é una, ela celebra a mesma Eucaristia, a mesma fé, a mesma liturgia, também os mesmos sacramentos. Os católicos do mundo inteiro acreditam nas mesmas coisas. Todos os católicos precisam acreditar que Maria é mãe de Deus, que Jesus é Deus, tá? Que o Espírito Santo é Deus. Todos os católicos precisam acreditar que a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Então, existe essa unidade de fé. Não importa onde nós estejamos,
tá certo? Nós estaremos numa igreja católica. Show de bola? Não vou aqui entrar nas questões políticas de 1054. Agora, quais são as implicações da unidade da igreja para os fiéis? A primeira é promover a unidade. A partir do momento que a gente tem consciência que a igreja é una, nós, católicos, não podemos fazer algo que contrarie e que fira a unidade da igreja, senão nós estaremos correndo o risco de nos afastarmos espiritualmente da unidade desta igreja. Então, o católico, ele não cria picuinha, ele não causa divisão. O católico, ele sempre tenta obedecer os legítimos pastores e também, claro, participar de uma comunidade de fé e viver, né, buscar todos os sacramentos. A outra característica da igreja é que ela é santa, tudo bem? A igreja é santa, que significa o quê? Não é que os membros da igreja sejam santos, não é que todos sejam santos, tá? É que ela, por ser o corpo de Cristo, cujo Cristo é a cabeça, ela é santa, tá? Cristo é santo, a sua igreja também é santa, tudo bem? Com membros pecadores, com um clero pecador, tá? Eu pecador, você pecador, mas o nosso pecado ele não se confunde com a alma da igreja, que é o Espírito Santo. Então a igreja ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, tá certo? É como se for, não é nem como se fosse, ela é a esposa de Cristo, tudo bem? Agora, por que a igreja é santa? Primeiro pela origem, tá? O fundador dela é santo. Ela tem origem divina. E outro motivo pelo qual a igreja é santa é que ela vai santificar os seus filhos. A igreja é uma mãe que está tentando santificar os seus filhos através da Eucaristia, através da propagação da palavra de Deus, através do ensino, através dos sacramentos. Tudo bem? E a igreja é santa porque, como nós já falamos em outros vídeos e também como eu falei anteriormente, a alma da igreja é o Espírito Santo, tá certo? Veja, o Espírito Santo não é minha alma, mas ele é a alma da igreja. Tudo bem? Então, quais são os fundamentos bíblicos? Nós temos aqui Efésios 5, lá no 25, 27. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Olha aqui, ó, santificar a igreja. Quem diz que a igreja não é santa está simplesmente contrariando a Escritura, purificando-a com a lavagem da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esta é a igreja esposa de Cristo, sem mancha, inculpável, ela será apresentada a ele sem ruga. Então, quem vem com esse papinho de que a igreja se corrompeu na história e depois veio um reformador e salvou a igreja, está contrariando São Paulo aos Efésios, tá? A igreja nunca pôde ter sido corrompida. Os membros se corrompem. A igreja esposa de Cristo, não. Tudo bem? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vamos lá. Quais são as implicações da santidade da igreja para o cristão? A primeira é tentar viver uma vida de santidade e de virtudes verdadeiramente, por mais que seja difícil. Tudo bem? E também, digamos que outra implicação para o cristão, a partir do momento que nós temos a noção de que a igreja é santa e ela está tentando nos santificar, nós temos que recorrer à igreja e buscar todos os meios possíveis para a nossa santificação, ok? A outra característica da igreja é que ela é católica, que significa o quê? Universal. A igreja ela é enviada a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos, tá certo? Significa que ela está aberta para todo mundo que queira entrar, para todo mundo que queira se converter. E outra característica dessa catolicidade, com o decorrer do tempo foram surgindo algumas características dessa catolicidade, é que a igreja ela possui a totalidade dos meios de salvação e a plenitude da doutrina revelada por Deus. Isso aqui pode ser uma certa aberração para quem não é católico. Ah, vocês católicos dizem que a igreja ela tem os meios de salvação. Entendeu? Todavia, se eu tardar,
quero que saiba como deve portar-te na casa do Pai, né? A igreja, coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja é que sustenta a verdade, ela é coluna da verdade. Cristo quis que a igreja fosse assim. Cristo quis que a igreja fosse essa dispensadora dos meios que ele mesmo quer que nós sejamos salvos. Tudo bem? Ele mesmo disse para a igreja dele lá em Mateus: Ide e batizai. Quem crê e for batizado será salvo. Olha aí. Cristo está dizendo para a igreja fazer coisas que salvem o povo. Olha como é interessante, né? Então, ela esta catolicidade tem esses sentidos, tá? Tem outros sentidos, mas esses são os dois mais importantes. Primeiro, ela está aberta a todo mundo. Ela não é igual ao judaísmo, que é exclusivo para as pessoas. E veja, eu não estou criticando o judaísmo. O próprio Deus quis que o judaísmo, no primeiro momento, fosse assim. Só que depois o próprio Deus quis que o judaísmo se abrisse e aceitasse Cristo. Isso não aconteceu, livre-arbítrio dos judeus. E aquilo que Deus sonhou para o seu povo, na plenitude dos tempos, como vai dizer São Paulo, era que ela fosse aberta para todo mundo, tá certo? Sem amarras linguísticas, sem amarras geográficas ou temporais. Então a igreja está aí, tudo bem? E o fundamento bíblico nós temos aqui Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha aqui, ó. Jesus está dizendo, olha, os meus discípulos, eles não podem ser só de um povo exclusivo, de um território. Os meus discípulos serão homens e mulheres de todas as nações da terra. Então tá aí a catolicidade da igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E certamente estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, né? Infelizmente, nós vemos, inclusive, um certo catolicismo elitista na internet que tenta transformar a igreja só num grupinho específico para algumas pessoas. É só alguns iluminados que podem alcançar a verdade de Cristo. Mas aqui nós estamos vendo que a igreja está aberta para todos os seres humanos que realmente queiram se converter, tá certo? E veja, a quarta característica da igreja é que ela é apostólica. Isso aqui é muito fácil de entender. A igreja ela precisa ter origem apostólica, ela precisa existir desde a época dos apóstolos e precisa ser fundada por um apóstolo, hein? A igreja foi fundada por São Pedro e São Paulo, especificamente São Pedro, mas virou consenso na mente dos pais da igreja que ela foi fundada por Pedro e Paulo. Ela também precisa ter a sucessão apostólica. A igreja, para ser considerada verdadeira, ela precisa que os líderes atuais dela possam apontar quem foram os seus sucessores até chegar lá na sucessão apostólica, né, do primeiro século, São Pedro, São Paulo, Lino, Anacleto, Clemente, e assim sucessivamente, esses homens que foram os primeiros bispos da igreja, São Tiago. Então, outra característica dessa igreja apostólica é que ela guarda a tradição que deriva dos apóstolos, como diz Santo Irineu de Leão. Tudo bem? E nós temos aqui Efésios 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como pedra angular. Depois São Pedro diz lá, Jesus diz para São Pedro lá em Mateus 16, e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la, e eu lhe darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha a autoridade que Jesus dá aos apóstolos, né, sobre a sua igreja. Olha aqui quem foi que chegou aqui, ó, o Chaves. Tudo bem? E vamos lá, quando a gente descobre que a igreja é apostólica, quais são as implicações para o fiel? As implicações para o fiel, vai me morder agora, é a obediência ao magistério, tá? Então nós temos que seguir aquilo que os sucessores dos bispos, os sucessores do Papa, especialmente, nos ensina, nos propõe como matéria de fé, tá? E também, claro, o conhecimento daquilo que nos é ensinado. Ei, macho, tu vai me morder mesmo na hora do vídeo? Isso é brincadeira, isso é brincadeira, inexplicável. Então, essas são as características da igreja. Ela é una, santa, católica e apostólica. E no final do vídeo, estava tudo pacífico aqui na minha mesa e chegou aqui um gato que simplesmente decidiu
acabar com o vídeo. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, ative as notificações e é isso. Até o próximo vídeo. E eu tenho certeza que o Chavinho vai aparecer por aqui também para nos dar um auxílio. Fui!